Existe magia em tudo, mas você precisa estar atenta para vê-la. Ela não vem de encantamentos, nem de poções, nem do céu, nem mesmo por meio de uma entrega especial dos deuses. Ela está em todos os lugares ao seu redor. Você deve encontrar a magia que aquece sua pele no inverno, a magia que percebe aquilo que não pode ser visto, a magia que se agita em seu âmago, com um poder feroz e não deixará que você desista, não importa quão longos ou frios sejam os dias. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dance of Thieves, primeiro volume da série Dinastia de Ladrões da Mary E. Pearson. Dance of Thieves é uma publicação de 2018 da editora Darkside e é um spin-off da trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Esse livro vai se passar 6 anos após a primeira trilogia e aqui a Mary E. Pearson vai levar a gente para conhecer territórios que não foram citados em Crônicas de Amor e Ódio. A protagonista dessa história é a Cassie. Ela é uma ratã da Rainha de Venda, que se você já leu a trilogia Crônicas de Amor e Ódio até o final, você sabe quem é. E ela é enviada por sua soberana para investigar possíveis transgressões cometidas dentro do território de uma poderosa família, os Bellinger. Essa família é dona desse território que não é considerado um reino independente pelos grandes reinos, e sim como parte de um deles. Só que o rei desse reino, ele não tá nem aí para esse território, ele não administra ele só vai lá mesmo para cobrar impostos. É essa família quem administra e cuida das pessoas que vivem nesse território, e eles dizem que a terra deles é mais antiga do que os próprios reinos, e eles querem esse reconhecimento dos grandes reinos. Assim como em Crônicas de Amor e Ódio, aqui a gente vai ser apresentado ao passado e ao presente desse território. Então a autora vai inserir, antes de alguns capítulos, trechos que falam um pouco sobre o passado da terra dessa família, e alguns desses trechos têm relação com coisas que a gente viu em Crônicas de Amor e Ódio. A Cassie vai então, junto com outras duas ratãs, para o território dessa família investigar aí essas possíveis transgressões desse tratado. Mas essa não é a única missão delas. Elas têm uma missão muito mais importante que isso, e é uma missão secreta, e que tem relação com os acontecimentos finais da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, mas que vocês vão ter que ler esse livro para descobrir. Além de toda essa treta territorial, essa família está envolvida em disputas por poder, já que o patriarca deles acabou de morrer e o filho dele, Jace, assumiu o lugar do pai, e os inimigos deles estão se aproveitando aí dessa situação, né, dessa troca de poder, para enfraquecer essa família e tomar o poder deles, já que o território deles é uma importante área de comércio. A Cassie vai parar no meio desse furacão de um jeito muito inesperado, e ela e o Jace vão acabar se aproximando. Só que a Cassie esconde muitos segredos. Um deles é o real motivo da sua missão. E o Jace, ele também tem seus segredos, o que faz com que eles não confiem completamente um no outro. Então os dois vão se surpreender o tempo todo um com o outro ao longo da história, por causa dessa desconfiança que paira aí ao redor deles. Quem já leu Crônicas de Amor e Ódio pode achar a relação da Cassie e do Jace muito parecida com a da Lia e do Caden. Em ambos os casos, a gente tem uma série de estereótipos e desconfianças interferindo em como esses personagens se relacionam e fazendo até com que eles se surpreendam com comportamentos e atitudes totalmente inesperadas. No início, eu fiquei com medo dessa história ser uma repetição de The Kiss of Deception, porque as primeiras cenas da Cassie e do Jace tem uma certa semelhança ali com os acontecimentos de The Kiss of Deception depois que a Lia descobre quem é o assassino. Mas isso não se manteve. As semelhanças dessa história com a trilogia Crônicas de Amor e Ódio ficam meio que por conta do universo que essas duas histórias compartilham e da forma de construir a narrativa que a autora tem. Eu gosto muito da escrita da autora, e uma das coisas que mais me encanta nos livros dela é a forma como ela consegue contar uma história dentro da outra sem se perder. Às vezes a gente se esquece que a gente está lendo um livro de ficção, porque o passado e o presente dessa história são tão bem amarrados que às vezes parece que a gente está lendo um livro de história real, sabe? Antes que vocês venham me perguntar se eu gostei mais ou menos de Dance of Thieves
do que da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, a minha resposta é bem simples. Eu não sei. Eu preciso ler o próximo livro para poder ver aí se eu vou ser capaz de escolher entre as duas. Só que assim, quem assistiu as minhas resenhas da primeira trilogia deve lembrar que nesses vídeos eu falei que a fantasia naquela trilogia ela era um pouco tênue. O foco principal da história ficava no romance e nas disputas por poder. Em Dance of Thieves a gente também tem um foco muito grande no romance e nessas disputas aí por poder e até em disputas territoriais mesmo. Só que aqui eu fiquei com a impressão de que a gente tem mais elementos de fantasia do que na primeira trilogia. Então aqui a gente tem o Dom das Primeiras Filhas também aparecendo. Tem uma personagem aqui que ela escuta umas coisas que não parece ser o Dom. A autora não desenvolve muito sobre isso, ela só joga para meio que deixar, eu acho, a gente ter as nossas próprias conclusões, mas eu acho que no próximo livro ela vai falar mais disso, mas eu acho que esse poder não é o Dom, é uma outra coisa que pode parecer a princípio o Dom, mas não é. E a gente tem aqui também uma criatura que aparece, que eu não me lembro de ver ela na primeira trilogia. Então quem gosta mais de fantasia, talvez vá gostar mais de Dance of Thieves. Eu gosto mais de fantasia, é o meu gênero favorito, vocês já sabem disso. Mas como eu já disse, eu não sou capaz de decidir ainda qual é a melhor e talvez eu nunca seja. Porque além de eu gostar muito da escrita da autora e ser muito encantada por esse universo que ela criou, uma coisa que me encanta muito nela é esses personagens complexos e ao mesmo tempo extremamente reais que ela conseguiu criar nessas histórias. A maioria dos personagens aqui não é dividida em só pessoas boas e só pessoas más, sabe? São simplesmente pessoas que fazem o que é certo pra proteger aqueles que eles amam. Então se eles percebem que eles tiveram alguma atitude errada, tiveram algum comportamento não muito correto, eles tentam corrigir esse erro a todo custo. Uma última informação, que eu tenho certeza que tem gente que assistiu essa resenha inteira querendo saber justamente isso. Pelo menos pra mim, você precisa ler a trilogia Crônicas de Amor e Ódio antes de ler Dance of Thieves. Porque assim, gente, esse livro ele se passa 6 anos depois da primeira trilogia. E aqui a gente vai ter alguns personagens que aparecem na primeira trilogia numa situação diferente do que a gente encontrou eles no último livro. Então a gente vai receber vários spoilers. Então se você ler esse livro antes, você provavelmente não vai entender nada. E aí quando você for ler a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, você vai perceber que você teve um monte de spoiler. E não é muito legal receber spoiler, né? Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de descrição. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha essa resenha para mais pessoas conhecerem essa história. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assista os vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até o próximo vídeo.